Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. É um prazer imenso estar em vossa companhia. E vamos às notícias. A ponte sobre o rio Licungo, na província da Zambésia, já está transitável, tal como anunciou ontem o Conselho de Ministros. Os trabalhos de emergência estão parcialmente concluídos e, neste momento, circulam veículos pesados e ligeiros. Jorge Marcos traz-nos a reportagem a partir do local. Acompanhe. A ponte sobre o rio Licungo na cidade de Mucuba, na Zambésia, já está transitável desde esta quarta-feira. Os trabalhos de emergência concluíram por volta das 11h30. Fizemos várias simulações de situações, primeiro abrindo o tráfego de um lado e fechando do outro, e depois permitindo a passagem de peões, e depois e agora o que está a acontecer é que todo o tráfego ligeiro está a circular ao mesmo tempo ao longo da ponte. Foi detectada uma zona, digamos que uma viga com pequenos defeitos, não se sabe se resultantes destas chuvas ou resultantes já de situações anteriores. Ao longo desta ponte? Ao longo desta ponte, mais ou menos para o encontro, a partir do encontro sul, mais ou menos a 60 metros do encontro sul para o interior da ponte. Foi detectada uma zona fragilizada e nessa zona já colocamos sinalização, digamos que a barrar a circulação dos pneus nesse ponto. De acordo com a informação que nós tivemos das recomendações dos especialistas, pode-se circular nesse ponto, mas desde que seja, pelo menos nesse ponto, mais à direita ou mais a jusante. Portanto, no sentido sul-norte. O delegado da Administração Nacional de Estradas, Daniel Patel, deixou recomendações para os automobilistas que se fazem a ponte para a travessia. Para que façam com o máximo de cuidado possível, porque estamos abrimos a circulação, mas com muitas medidas restritivas. Por exemplo, as guardas não estão repostas ainda, porque priorizamos o atravessamento e a transitabilidade, entre outros aspectos. Portanto, e a circulação na ponte deve ser feita com, digamos, com respeito pelos limites, o mais devagar possível. Ao longo do encontro norte da ponte sobre o rio Licungo, o empreiteiro teve que fazer uma rampa para segurar o trânsito de veículos, uma vez que neste ponto onde nos encontramos, a fúria das águas foi mesmo a valer. Tudo porque não era possível, digamos, fazer uma ligação de emergência ao longo desta ponte. E por isso a decisão foi fazer uma rampa para flexibilizar o trânsito de veículos como também de pessoas nesta ponte sobre o rio Licungo. Voz São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. A reposição da ponte sobre o rio Licungo é um alívio para os condutores e população em geral. O corte da estrada ocorreu há mais de um mês e deixou retidas milhares de pessoas. Pelo menos para o desenvolvimento será um pouco melhor, pelo menos quanto às vias, quando estiverem a se recuperar, pelo menos haverá menos taxas naquilo que a gente pagava aí para atravessar com os barcos. Sim, assim sinto que já está melhor. Eu também atravessei, estou desta margem, atravessei só para visitar. Eu estou a sentir bem, de fato, há dias atrás nós já estávamos mal mesmo completamente. E assim, pela graça do nosso governo, estamos tudo bem. E sentimos mesmo bem à vontade. Como é que se sente? Sinto melhor. Sim. E como é que foi dias sem ter a ponte transitável? Só tivemos problema de sofrimento das pontes todas. Assim estou a sentir melhor, que já só vou para casa. Okay. Sim. Sai de onde? De Maputo. Não, deste lado sai de onde? Nampula. É Maputo? Sim. Nampula, para Maputo. É Maputo. Sim. Foram mais de 30 dias fora da família. Sim. Mas hoje já vai seguir a Maputo. Graças a Deus. Estou muito satisfeito desde dia 11 de janeiro que caí aqui na ponte 10. Então pronto, fiquei aqui até dia 28, é quando consegui chegar em Nampula. De Nampula fui carregar, voltei a ficar de novo para aqui. Assim estou muito satisfeito. Daqui a um bocado vou ligar para a minha família, que é para mandar cumprimentos também a toda a minha família. Está um mês fora da família? 1 mês e 10 dias. 1 mês e 10 dias. Licença. Como é que foram esses dias aqui? Foi um sacrifício. Comida muito cara. Eu cheguei de comprar o quilo de açúcar 80 pau. Viu? Quilo de farinha, top store, foram 75. Foi muito difícil. Mas graças a Deus
graças ao governo, graças em tudo, não é? Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Ficam, portanto, declarações deste pai, deste condutor que esteve mais de 30 dias fora da sua família e que hoje, graças a esta reparação de emergência, vai naturalmente ter um encontro familiar, pois ao nível da ponte sobre o Rio Licungo já é possível fazer essa travessia, tal como este carro neste momento vai fazendo e segue a Maputo. São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. Entretanto, a circulação de peões na ponte sobre o Rio Licungo está a ser feita de forma perigosa, uma vez que a estrutura para a travessia de pessoas ainda não foi reposta. Andar na ponte sobre o Rio Licungo é altamente perigoso. Se não vejamos, a estrutura da ponte ficou sem guardas para garantir a segurança dos peões que por aqui passam. O facto aconteceu no passado dia 12 do mês de janeiro, quando o caudal do Rio Licungo transbordou, colocando a ponte neste estado. Neste momento que estamos a falar, temos as nossas forças já posicionadas neste local. Temos a Polícia de Trânsito para regular o fluxo de viaturas, temos a Polícia de Proteção para justamente garantir a segurança em vários aspectos, visto que neste momento foi restabelecida a transitabilidade, mas ainda temos alguns problemas ligados ao espaço. A via é única, devem passar peões, ciclistas, motociclistas e automobilistas. Só para ver, então há necessidade de estarmos aqui justamente para que o processo decorra sem sobressaltos. A polícia diz que tudo está a ser feito para garantir a segurança dos peões ao longo da ponte. Temos viaturas concentradas do ponto sul e quando eles estão a passar para o ponto norte, automaticamente o ponto norte deve esperar e assim sucessivamente. Para peões, o fluxo das pessoas é relativamente baixa, transitam nos dois sentidos, mas quando ela começa a intensificar, temos que também regular sob o risco de termos incidentes ou acidentes por cima da ponte. Fica este recado para a população de Mucuba, no sentido de ter muita cautela quando pretende passar pela ponte. Mais 2 supostos sequestradores foram detidos na semana passada em Maputo, totalizando 12 em menos de um mês. Quem deu a informação foi o comandante-geral da polícia, Jorge Callau. O comandante-geral da polícia, que respondia a uma pergunta dos jornalistas sobre que ações estão em curso visando estancar o sequestro de pessoas no país, com destaque na capital, não deu mais detalhes sobre as detenções, mas garantiu que a sua corporação não vai dar tréguas aos criminosos. Apanhamos 10, você não viu na televisão? Já apanhamos 10, com 4 viaturas, com armas, e continuamos a ir buscar os outros. O número está subindo, já eram 10, agora ficaram para 12. Apanhamos mais 2 e a luta continua. Nós não paramos, continuaremos a combater o crime sem trégua. Os criminosos de todo tipo de nível, raptores, assaltantes, todos. E nós estamos a apostar, não vamos recuar, vamos continuar a combater com muita energia e com muita firmeza, para trazer a tranquilidade para o povo moçambicano, para continuarmos em ordem neste nosso lindo país. Na ocasião, Callau voltou a reconhecer que ações isoladas de alguns agentes da polícia têm estado a manchar a corporação que dirige e garantiu que várias ações estão em curso visando a detenção dos polícias corruptos. Em toda parte sempre essas coisas, elementos que denigrem que um elemento faz isto, faz aquilo. Portanto, e nós estamos neste momento a fazer ofensivas internas e externas, quer dizer, estamos contra os bandidos criminosos e ao mesmo tempo temos alguns elementos nossos, alguns quando apanhamos também condenamos. Portanto é preciso fazer limpeza. Estamos a fazer limpeza dentro da casa. Por isso que temos sucesso nas operações. E dentro do nosso sucesso das operações, temos apanhado alguns elementos infiltrados na polícia. Caso concreto na Beira, né? Você viu aqueles 2 polícias que vocês já reportaram, que estavam aí a colaborar com aqueles malandros no porto, rouba de combustível, etc, etc. Jorge Callau falava a jornalistas no distrito de Gorongosa, em Sofala, à margem da inauguração de um novo edifício do Comando Distrital da Polícia. Enquanto isso, a polícia melhorou as condições de trabalho no distrito de Gorongosa. O Comando Distrital da Polícia naquele ponto do país está a funcionar desde ontem no novo edifício, cuja construção custou cerca de 11 milhões de meticais aos cofres do Estado. Trata-se deste edifício construído na base de fundos do Estado e completamente apetrechado.
Inaugurado pelo comandante-geral da polícia, um novo edifício contém diversos departamentos e celas mais seguras. Este edifício foi construído no âmbito de melhoramento das condições de trabalho da polícia em Gorongosa, segundo deu a conhecer o comandante provincial da PRM em Sofala. Representa também um reconhecimento aos homens e mulheres que dia a dia, nas mais variadas e adversas condições, tornam a segurança e ordem pública uma realidade no nosso país e, em particular, neste distrito de Gorongosa. O administrador do distrito, que esteve presente na cerimônia, acredita que as novas instalações da polícia em Gorongosa, o atendimento ao público irá melhorar. Com este edifício, prometemos melhorar a qualidade de trabalho, de atendimento à nossa população. Prometemos combater de forma enérgica a criminalidade, aos acidentes de viação e a todos os males que ainda enferma a nossa sociedade. O comandante-geral da polícia, que orientou a cerimônia de inauguração do novo comando em referência, pediu a colaboração da população no combate à criminalidade e alertou os seus colegas a se empenharem cada vez mais no combate à criminalidade. Aqueles ali, vossos filhos e irmãos, estão prontos 24 sobre 24 horas para resolver os vossos problemas. Quando em vossas casas há confusão, o marido bate na mulher, venha aqui, tem um gabinete que resolve esses problemas aqui. Também quando o homem leva porrada com a mulher, venha aqui. Quando o titio viola menina, quando o professor viola aluna, venha queixar aqui. Jorge Callau anunciou na ocasião que outros 5 comandos com as mesmas características como este, cuja construção está avaliada em cerca de 11 milhões de meticais, estão a ser erguidos em 6 distritos nas zonas sul, centro e norte do país, na base de fundos do Estado. As alfândegas de Moçambique apreenderam hoje um caminhão que contrabandeava mais de 100 caixas de sapatilhas. Os produtos tinham como destino a África do Sul e o condutor fugiu. O caminhão foi apreendido por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira, quando tentava atravessar a linha da fronteira de Ressano Garcia. Segundo as alfândegas de Moçambique, o condutor não possuía documentação que autorizava a exportação dos produtos, nem os documentos da viatura. Fato agravante é que depois de ter sido apreendido o produto, por volta das 4 horas da madrugada, o condutor foi encontrado em flagrante a transferir do caminhão mais de 100 caixas de sapatilhas para esta minibus e esta caminhoneta. O produto não tinha sido antes declarado pelo condutor. As sapatilhas pertencem a um grupo de senhoras que negam as acusações e dizem que as compraram na cidade de Maputo para vender em Ressano Garcia. Segundo elas, ao condutor só pediram boleia para Ressano Garcia. Nós viemos com a mercadoria da Baixa para aqui, apanhamos esse senhor, esse caminhonista aqui. Então pedimos boleia a ele ali, Machanjene, que era para nos trazer até aqui. Tanto que meteu-se o caminhão aqui dentro da Frigo, descarregou essa mercadoria. Por quê? Porque lá em Ressano nós tínhamos medo que aqueles moços levassem a nossa mercadoria. Então meteu a mercadoria daqui, estava a levar para Ressano. É quando eles dizem que não, nós estamos a contrabandear mercadoria. Como estamos a contrabandear mercadoria? Essa mercadoria está dentro de Moçambique, compramos em Moçambique, tem faturas. O grupo, composto por 10 senhoras, mostrou o recibo da mercadoria, mas os mesmos não têm nome do proprietário nem o valor do IVA pago. Este senhor, condutor da minibus, distancia-se do contrabando. Apareceram aquelas senhoras e vieram me pedir para eu vir carregar a mercadoria. Eu perguntei que a mercadoria está uma coisa quente ou não. Eles disseram que tem faturas e a mercadoria que compraram aqui na cidade, aqui em Moçambique, não é lá fora. Por isso que eu aceitei vir levar a mercadoria, porque não pensei que isto aqui é uma coisa que não dá para levar. As sapatilhas custaram cerca de 700 mil meticais. As autoridades alfandegárias dizem que os donos dos produtos têm 48 horas para reclamar.
Os afogamentos na praia da Costa do Sol mereceram destaque na abertura da 6ª sessão ordinária da Assembleia Municipal da cidade de Maputo. A bancada do MDM foi a primeira a abordar o assunto, apelando à responsabilização do município. Já a Frelimo diz estar a acompanhar atentamente o caso. E o presidente do município remete o assunto à Procuradoria-Geral da República. De novembro do ano passado a esta parte, pelo menos 10 pessoas morreram afogadas na praia da Costa do Sol, o que deixa toda a sociedade alarmada. Na abertura desta 6ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, o MDM decidiu despoletar o assunto, acusando o Executivo de fuga de responsabilidade nas mortes por afogamento. Está provado que os buracos na praia de Costa do Sol, causados pelas obras que estão a ser executadas, são o grande culpado das mortes dos munícipes, pelo que, sendo o Conselho Municipal o dono da obra, devia ser solidário às famílias e responsabilizar-se pelos danos causados. Já o chefe da bancada da Frelimo, que falava numa outra ocasião, refere que este assunto nunca foi minimizado pela sua bancada, mas continua a depositar confiança no executivo de David Simango para a resolução do problema. Infelizmente, não conseguimos ser primeiros a abordar o assunto. Então, isso fez com que nós tivéssemos que depois conformarmos-nos com o que estava, portanto, sendo conduzido pelo Ministério Público, e isto para além de termos ouvido também da própria edilidade do próprio Conselho Municipal um informe dentro de uma das nossas reuniões plenárias do que se tinha passado, dos passos que o Conselho Municipal estava a levar a cabo. Enquanto isso, o município de Maputo continua firme na sua opção de não se pronunciar exaustivamente sobre os afogamentos na praia da Costa do Sol. Em relação à questão da praia da Costa do Sol, nós já dissemos que o assunto está na Procuradoria e enquanto a Procuradoria estiver a trabalhar, o município não vai se pronunciar, portanto não vou mudar deste posicionamento. Portanto, basicamente seriam esses dois comentários em relação a isso. E em terceiro lugar, respeitar a diversidade de opiniões à volta destes assuntos todos. Sr. Presidente, tendo em conta que aqueles casos são muito atuais da Costa do Sol, não acha que está na hora do município se pronunciar sobre os afogamentos? Já me pronunciei, a Procuradoria está a trabalhar. Isso chama-se pronunciar-se. E vamos aguardar que a Procuradoria diga o que é que tem que ser feito. Isso é pronunciamento. Agora, se quer que eu discuta a posição da Procuradoria, eu me escuso de o fazer. O governo e a Renamo prometem para a próxima semana um acordo sobre a despartidarização do aparelho do Estado. A Renamo diz que 95% das questões foram consensualizadas, falando apenas um acordo sobre a proibição de atividades políticas por parte de titulares de órgãos do Estado. O terceiro ponto da agenda do diálogo político entre o governo e a Renamo, a despartidarização da função pública, parece consensualizar as partes e para a semana um acordo final poderá ser anunciado. Praticamente, a declaração de princípios sobre a despartidarização do Estado está harmonizada e concluída. Há alguns aspectos finais de consulta a serem feitos, mas, em princípio, estamos em crer que estão criadas as condições para essa declaração ser assinada e ser apresentada numa próxima ronda do diálogo. A Renamo diz que 95% das questões já estão acordadas, faltando apenas aspectos sobre a separação entre o Estado e a política na atuação de detentores de cargos públicos. Nós estamos a defender que os titulares dos órgãos do Estado e de outras instituições que tenham alguma relação direta com o Estado, em particular dos titulares do órgão do Estado, não possam, no tempo do serviço, realizar atividades políticas. Então, é este aspecto que estamos a procurar encontrar o consenso com os nossos irmãos do governo. A próxima ronda do diálogo está agendada para a próxima segunda-feira. O governo anunciou esta segunda-feira a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais que supervisionam a implementação do acordo de cessação de hostilidades. No final da ronda 94, diálogo político, o Executivo diz que apesar da tarefa central estar por supervisionar, a missão não vai ser prorrogada. No prazo de 135 dias, a equipe militar de observadores para a cessação das hostilidades militares
tinha como principal missão supervisionar a desmilitarização e a integração dos homens residuais da Renamo. Há uma semana do fim do prazo, os homens de Afonso Dhlakama continuam de armas em punho e nem sequer é acordo sobre o início da desmilitarização. Mesmo assim, o governo diz que não pretende prorrogar o prazo dos observadores internacionais. A atividade principal, que era de integração, não pode ser realizada por falta de apresentação das pessoas a serem observadas pelos seus detentores. Neste caso, refiro-me ao partido Renamo. Neste andar, como governo, sentimos que não há condição de continuarmos o nosso trabalho contando com a observação internacional. A atividade vai continuar entre nós. A nível político, haver vontade e compromisso de que vamos pacificar o nosso país e todos os mecanismos para que nossos irmãos, que ao longo de anos foram submetidos e usados como instrumentos de violência, possam viver em plenitude. A Renamo não concorda com o fim da missão dos observadores militares internacionais e defende a sua prorrogação até o fim da implementação do acordo de cessação das hostilidades. Quando nós criamos a Emoshi, nós, a Renamo, como governo, vimos que havia necessidade de ser este organismo a acompanhar o processo. Então, essa necessidade que levou-nos a criar a Emoshi ainda não expirou. Por isso, o nosso fundamento é que a Emoshi deve continuar a trabalhar conforme a lei preconiza. Significa, a lei foi aprovada pela Assembleia da República e tem que ser cumprida. É isso que estamos a dizer, que a Emoshi deve continuar tendo em conta aquilo que foi o espírito legislador, levar esta missão até ao fim, sob supervisão da Emoshi. Até aqui, desconhece-se o posicionamento oficial dos observadores militares internacionais. Contudo, fontes paralelas dizem que paira algum descontentamento pelo fato do governo e a Renamo estarem em constantes desacordos sobre o processo de desmilitarização e integração. E como já é habitual, a Noite Informativa traz a cada edição convidados para analisarem temas que marcam a atualidade. E para esta noite tenho 3 convidados, são eles os senhores António Bueno, Eduardo Namborete e Silvério Ronguane. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Noite Informativa. Boa noite. Eu vou começar mesmo pelo senhor António Bueno. Faltam apenas alguns dias para o fim da missão da Emoshi. A missão central era a supervisão da desmilitarização das chamadas forças residuais de Renamo. E ao fim de quase 135 dias, nada aconteceu. E o governo veio ao público dizer que não vai renovar o mandato, alegando, dentre outras razões, os custos da manutenção destas equipas. E a Renamo, por outro lado, acha que este prazo deve, de fato, ser prorrogado. Sr. António Bueno, acha que este processo de desmilitarização pode efetivamente acontecer sem a supervisão de observadores internacionais? Bem, muito boa noite, caro telespectador. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o governo pelo fato de ter conseguido restabelecer a ligação entre o sul, centro e o norte, provisória, mas tem lá já naturalmente a ponte, que permite de facto que haja transitabilidade naquela via e naturalmente devemos regozijar-nos por isso, porque finalmente já podemos nos comunicar uns com os outros. Agora, relativamente a esta questão, que é quanto à possibilidade já aventada pelo governo de não renovar aquilo que é o mandato da Emoshi, é preciso nós tentarmos perceber qual terá sido naturalmente a motivação que terá levado tanto o governo como a Renamo para acordarem no sentido de terem estes observadores militares, quer internacionais como nacionais, e era precisamente para conseguir tornar execuível aquilo que já tinha sido acordado. E por aquilo que nos transpareceu o acordo para a cessação de hostilidades, tinha 4 fases.
Quer dizer, a primeira fase, que era a principal, e era atualmente algo que devia acontecer como pressuposto para as fases posteriores poderem ser naturalmente executadas, era a cessação de hostilidades. E isso felizmente verificou-se. Já não há, desde essa altura até este momento, não há hostilidades, eventualmente que sejam de conhecimento público. Mas depois vinha a fase posterior, que era a integração dos homens residuais da RENAMO. E o acordo fala precisamente deste aspecto, homens residuais. Exato, a integração destes homens residuais, quer nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer na Polícia da República de Moçambique. E depois tinha a segunda fase, quer dizer, só poderia ser integrado quem eventualmente tivesse a necessária capacidade, provavelmente mental ou física, e também manifestasse vontade de ser integrado. Por caso não, então seria a tal terceira fase, em que seria a tal reinserção social dos homens residuais da RENAMO. E seria quem não tivesse sido integrado, seria naturalmente reintegrado na vida social e económica. E depois teria a quarta fase, que seria a desmilitarização das forças residuais dos homens armados da RENAMO. É evidente que Mochine conseguiu, de alguma forma, garantir a supervisão da primeira fase deste acordo celebrado entre as partes e, naturalmente, depois chegou um momento em que as duas partes não chegavam a um acordo relativamente ao procedimento que se devia seguir no tangente à integração dos homens residuais da RENAMO. E é evidente que a RENAMO começou, quando não deveria fazer, em função do que está num acordo de cessação de hostilidades, começou a aparecer com reivindicações novas. Por exemplo, uma das reivindicações da RENAMO é no sentido de os antigos homens da RENAMO que foram integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique por força do Acordo Geral de Paz, insiste a RENAMO, que esses homens devem ser, mesmo alguns tenham passado à reserva, devem ser reintegrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E naturalmente, isto vai implicar, logo a partida, como resultado daquilo que é o espírito e a letra do Acordo de Cessação de Hostilidades, esta uma nova exigência, quando as partes acordaram que não fariam novas exigências, apenas iriam cingir-se àquilo que tenha sido acordado entre as partes e foi naturalmente transposto depois em lei. E esta lei, naturalmente, deve ser de cumprimento obrigatório. E também é preciso outro aspecto importante. A RENAMO também, diferentemente daquilo que é a exigência do Governo, no sentido de a própria RENAMO remeter a lista com perfil de todos os seus homens armados, em termos de nome completo, idade, categoria profissional, eventualmente formação académica, para o Governo eventualmente poder desenhar um plano de integração desses homens, quer nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer na Polícia da República de Moçambique. A RENAMO insiste que primeiro pretende, naturalmente, ter conhecimento daquilo que serão os lugares que estes homens irão ocupar. E, naturalmente, uma questão de organização. Quer dizer, se eu tenho em vista acomodar determinadas pessoas numa determinada organização, eu primeiro tenho que saber a quem vou acomodar. Antes de saber quais as vagas que eu tenho para acomodar a quem, primeiro tenho que saber a quem vou acomodar para, em função disso, eventualmente criar as vagas necessárias para, em função do perfil e formação académica e experiência da pessoa, poder acomodá-lo no local certo. E ademais, é preciso também, pode ser, que eventualmente esta necessidade de integração das forças residuais da RENAMO haja necessidade de alterar aquilo que é a estrutura orgânica das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E aqui nós temos, naturalmente, aqui toda a importância de saber com antecipação quem são as pessoas, para depois, em função disso, e se for o caso, houver necessidade de convocar-se, consultar-se o Conselho Nacional de Defesa, para de modo, e tem competência constitucional, entender que há necessidade de alterar-se aquilo que é a orgânica das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e nessa altura o Conselho Nacional de Defesa, e em função daquilo que vai ser o número de pessoas que devem ser integrados, o perfil dessas pessoas... Voltamos a estas pessoas, o número que a RENAMO deveria de fato apresentar. Sr. Namborito, de acordo com aquilo que foram as alegações do Sr. Bueno, a RENAMO trouxe novas reivindicações a este acordo, que, entre aspas, é que está a criar este tipo de situação. O que é que de fato aconteceu? Por que a RENAMO traz novas reivindicações, fora daquilo que foi o acordo?
Bom, permita-me primeiro começar por saudar os telespectadores e os colegas do painel. Boa noite. Eu acho que o que o meu colega diz não constitui a verdade. Eu não me lembro, faço parte deste diálogo, estou na mesa do diálogo e em momento nenhum se apresentou nenhuma nova reivindicação. As reivindicações da RENAMO são as mesmas desde o começo. São as que constam do acordo. Exatamente. E são essas que o governo, infelizmente, não conseguiu satisfazer até este momento. O que o governo pretende com a entrega dos nomes, das listas, isso é uma espécie de rendição. Quer dizer, tentar forçar uma rendição, o RENAMO tem que se entregar. Entregar as armas, entregar as listas dos seus homens e depois nós vamos saber o que fazer com eles. Deixa-me ver se percebi, Sr. Namborito. É que o fato do governo não querer prorrogar este prazo é uma forma de pressionar a RENAMO a fazer a entrega dos seus homens, é isso? Eu acho que até é uma precipitação do próprio governo vir a público anunciar a não prorrogação do período de funcionamento da Hemochim, porque não foi o governo que criou aquela missão de observação. A missão de observação militar para o fim das hostilidades foi um processo acordado entre o governo e a RENAMO. Portanto, o fim desta missão também deverá ser anunciado pelas partes que acordaram a criação daquela missão. Eu não acho de bom tom que o governo venha e tome a decisão de forma unilateral de que o prazo da Hemochim não vai ser estendido, porque não foi o governo que criou a Hemochim. Quando se alegam questões de natureza financeira, logística, desde o começo deste processo nós dissemos, se o governo se acha incapaz de satisfazer as necessidades destes observadores, nós, como RENAMO, junto com o governo e outros parceiros, poderemos procurar formas de ter apoios, inclusive internacionais, porque o processo de paz, de pacificação do país, não pode ser calculado em função do dinheiro que o governo está a gastar ou não. Nós achamos que a estabilidade do país vale muito mais do que qualquer dinheiro que o governo esteja a despender neste momento com esses observadores. É muito triste que nós convidemos pessoas de muito longe para virem nos ajudar no processo de pacificação do nosso país e, de um momento para outro, anunciarmos que, olha, a partir da próxima semana, os senhores devem regressar. Porque, pelo que eu sei, estes observadores ainda não receberam nenhuma informação oficial ou formal sobre o fim do seu mandato em Moçambique. Ademais, a própria lei estabelece que este período de 135 dias é prorrogável. E quando se diz que é prorrogável logo no início do acordo, é porque já se assume que, em função do trabalho, poderá haver necessidade de se prorrogar. Ora, chegamos a este momento, o fim dos 135 dias, a sua missão não foi cumprida, porque há uma série de outras fases. Neste momento, só houve cessação das hostilidades. E esta cessação das hostilidades era para permitir que os outros processos subsequentes, nomeadamente a integração dos homens da RENAMO na polícia e no exército, assim como as próprias eleições que tinham que ser realizadas em ambiente de paz, isto aconteceu. E agora temos essas etapas subsequentes que vão cruzar o período de 135 dias e o governo diz que não, esta missão já terminou. Como é que a missão pode terminar se o que vieram fazer no país ainda não terminou? Foi feito. Mas é preciso lembrarmos que esta missão de observação internacional nunca foi bem vista pelo governo. Se bem se lembram, foi insistência da RENAMO de que devíamos ter observadores internacionais que seriam imparciais, seriam parte não emocionalmente envolvida no processo, que iria nos ajudar a observar o que está a acontecer, alguém que está a violar o acordo, eles estariam em condições, de forma independente e imparcial, verificar o que está a acontecer no terreno. Não é de espantar que o governo esteja já predisposto para, de forma unilateral, terminar o mandato desta missão. Da nossa parte, nós achamos que é importante a manutenção desta missão até terminar exatamente o que eles vieram fazer no país. E esta vai ser a nossa posição,
durante as nossas discussões. Por isso que digo que foi um pouco infeliz e de certa forma precipitado este anúncio, porque não vejo qual é o poder do governo tomar esta decisão quando não foi ela unilateralmente que criou esta missão. Sr. Silvério Ronguane, temos aqui duas posições. Uma do governo, que não pretende prorrogar o prazo, alegando custos, e da Renamo, que diz que o prazo deve ser prorrogado, exatamente porque aquilo que a missão veio fazer ainda não foi cumprido. Qual pode ser o futuro deste acordo sem a Mochim? Bom, também queria começar por cumprimentar os telespectadores e também lamentar que a ponte que nos foi mostrado, que devia ser objeto de regozijo, mas é de cortar a faca. Se olharmos uma estrutura daquela, de fato, sem proteção dos lados, parece que vamos ter uma nova Costa do Sol. E dia mais dias vão cair pessoas. E acho que é lamentável. O governo, se quer fazer um serviço aos moçambicanos, que seja bem feito. Acho que sermos apresentados coisas destas todos os dias é simplesmente triste e de lamentar. Agora, indo ao assunto em referência, primeiro é triste também, porque isto é o reconhecimento do fracasso. Portanto, esta propalada aproximação entre Renamo e o governo, fim das hostilidades, está claramente a verificar-se que não vai ser deste, não é? Portanto, essa questão da violência, estigmatização da Renamo, é uma questão que se vem pôr já há bastante tempo. E estava eu, e talvez também milhões de moçambicanos convencidos que desta vez é de vez, mas está claro, penso que o governo está a tirar a toalha ao chão, dizer que, bom, não haverá de fato nenhuma integração, não haverá. Portanto, eu penso que é chocante, é um dia de pesar que vem exatamente numa quarta-feira de Quaresma, não é? Portanto, é mesmo o início da penitência, porque a questão que se coloca é: e agora? É verdade que colocar o país como um saco azul para militares de outro país virem encher os bolsos, não? Portanto, se não há um acordo à vista, se não há um fim à vista, ou seja, um membro da Mochim estava aqui realmente tranquilo. Portanto, primeiro, não há trabalho, não é? Mas tem que ser pago cada dia a custos. Entende-se que não tem sentido, não é, manter esta então, concorda com o posicionamento do governo? Concordo com o fim desta missão, se efetivamente não há como executar, não, porque também eles não podem estar a receber, a se fazer gastos quando não tem um propósito. Mas lamento que o governo não tenha criado condições de entendimento com a Renamo para que esta missão pudesse trabalhar. Ora, vejamos, parece que isso é o básico na função pública, que você primeiro cria o quadro, para depois preencher o quadro. Penso que se esta metodologia que o colega aqui referiu fosse aplicado também na educação, na saúde, seria bom para os moçambicanos. Olha, são quantos professores formados? São tantos. Então vamos criar o número de vagas correspondente aos professores. Então significa que já nem terá um problema de desemprego. Era só saber quantos jornalistas foram formados este ano. Olha, foram formados 1000. Então vamos abrir 1000 vagas. Portanto, parece-me que, de fato, a função pública não funciona neste sentido. É um erro tremendo do governo ao dar um cheque branco à Renamo. Portanto, o Exército e, sobretudo, a polícia tem de ter vagas limitadas, não é? Tem de ter efetivos sustentáveis. E esses efetivos não podem estar, digamos, de acordo com as necessidades, seja de Renamo, seja de quem for. Portanto, nós temos de ter clareza. Eu penso que eu gostaria de ter um governo que tivesse clareza, que, olha, para a segurança dos moçambicanos
e de acordo com aquilo que são os nossos recursos e as nossas capacidades, digamos, de pagamento, mas também das despesas inerentes às forças de segurança, nós suportamos tantos homens. Aliás, foi feito no primeiro acordo de paz, que se acordou primeiro, olha, vamos ter um exército de 30 mil homens. Então, seja a Renamo, seja o governo, vai contribuir para este exército com tantos homens. Por quê? A nossa capacidade, o entendimento naquela altura era de 30 mil homens. Então, eu gostaria também que agora o governo tivesse clareza e soubesse, olha, nós queremos ter forças policiais desta dimensão. Queremos ter um exército desta dimensão. E os seus graus, os seus níveis são estes. E apresentar isto a Renamo. Dizer, olha, destes generais, nós só podemos acolher 2 ou 3. Desses coronéis, só podemos conseguir integrar 12, por exemplo. Não é? E é a partir deste quadro, dessas vagas foram criadas, que então ia se pedir a Renamo pessoas para preencher aquelas vagas. E não dizer assim, a Renamo que apresenta os seus homens. Ora, se o governo quer funcionar assim, em vez de começar pelas Forças Armadas, comece então pelos professores. Porque há tantos professores sem emprego, há tantos professores sem vagas, porque o quadro não suporta. Porque o governo não tem recursos. Então é uma questão de lógica. Analistas têm dito que a Renamo não sabe de fato o número de homens que tem. Mas vamos lá chegar. Sr. Namborete, como disse, a missão não cumpriu, esta equipa da Emoshi não cumpriu aquilo que é a sua missão. Foram cerca de 135 dias e não se chegou a lado nenhum. E a Renamo não entregou a lista dos homens para serem desmobilizados. Justifica-se que nesta altura a Renamo venha a exigir a extensão do mandato da Emoshi. Ou seja, qual é a garantia moral que a própria Renamo pode apresentar para defender esta intenção da prorrogação? Não, mas é preciso perceber por que esta missão não está a cumprir o seu mandato. Está escrito também nos acordos que o governo e a Renamo iriam produzir um documento que iria explicar como é que este processo de integração iria ocorrer. Até este momento, este documento não foi produzido. É exatamente este documento que iria esclarecer o que documento será seria feito produzido entre as duas partes. Exatamente. Sim. Portanto, os peritos militares das duas partes deveriam propor um documento que iria esclarecer como é que esta integração iria acontecer. O processo de integração não é entregar as listas e esperar que o governo diga, olha, este vai para ali, este vai para acolá. Mesmo quando nós concorremos ou concorremos para uma bolsa de estudo, pelo menos sabemos o que é que vamos fazer. Não vamos apenas às cegas e dizer, olha, o que me der é isto que eu vou aceitar. Esses homens também têm as suas expectativas, são pessoas competentes, são pessoas com experiência militar. Obviamente, para decidirem se é isto que querem ou preferem ir para a vida civil, há expectativas por serem satisfeitos. É isto que o governo não quer esclarecer. A única coisa que o governo pede são as listas e nós vamos ver o que fazemos com esses homens. Ora, isto a Renamo não aceita e o governo também esconde esta verdade do que é que pretende fazer com esses homens. Para a sua informação, a Renamo tem conhecimento de todos os seus efetivos. Não é por acaso que, com a voz do comando do seu comandante, quando é para pararem de fazer movimentações, eles param. Quando é para se movimentar, eles se movimentam. E isso só acontece porque, efetivamente, há um controle sobre esses homens. E eles existem em número razoável para serem integrados. O que a Renamo está a pedir ao governo, de forma insistente, é vamos sentar, vamos estabelecer qual é o critério para a integração dessas pessoas. E assim que nós acordarmos o modelo de integração dessas pessoas, nem que seja no dia seguinte, vamos dizer, estão aqui as pessoas para serem integradas. E até pode sugerir quem é que vai para aquele lugar e quem é que decide ir para a vida civil, ou por razões de saúde, ou mesmo por vontade de não continuar na vida militar. Esses entraves todos no processo, de alguma forma o governo tem a sua culpa? Claro. E eu acredito até, eu diria que a culpa está do lado do governo, porque o que está-se a pedir não é algo de todo mundo, não é algo do outro mundo. Estamos a dizer, vamos sentar e juntos
estabelecermos um mecanismo de integração dessas pessoas. Se não há nada a esconder, qual é a dificuldade de se sentar, elaborar um modelo de integração e trazer os homens para serem enquadrados de acordo com aquele modelo de integração que foi acordado? O que o governo pretende neste momento é que, de forma unilateral, decida o futuro desses homens. É isto que a Renamo não pretende que seja feito, porque o processo que está em curso não é um processo que está sendo dirigido pelo governo. É um processo que está a ser negociado na mesa, da mesma forma que as hostilidades não foi apenas uma decisão do governo de cessar as hostilidades, foi um acordo que foi assinado e isto tudo faz parte das ações subsequentes que devem acontecer. Portanto, até o fim deste processo, as responsabilidades são coletivas e as ações também são coletivas. Não há uma decisão apenas de uma parte de que, olha, nós queremos fazer isto, é isto que vamos fazer e se não aceitam isto, então nada feito. Em relação aos observadores, eu acho até um pouco injusto as pessoas dizerem que essas pessoas estão aqui a comer e a dormir nos hotéis. Nós convidamos aquelas pessoas para vir ao nosso país. Eles não se voluntariaram para vir a Moçambique, para vir receber dinheiro. Eu acredito que nas terras deles, provavelmente eles vivem melhor. Eu não posso afiançar se aqui vive melhor ou vive melhor nas suas terras, mas eu devo assumir que essas pessoas são pessoas dignas. Nós temos brigadeiros, temos coronéis, e são pessoas dignas de respeito nos seus países e que merecem o mesmo respeito também da nossa parte. É muito voluntário dizermos que não estão a gastar dinheiro aqui, ficar no hotel sem fazer nada. São pessoas que deixaram família, deixaram as suas posições, talvez até hipotecando um pouco a segurança dos seus próprios países para virem ajudar Moçambique. Não é verdade que eles não estão a fazer nada. Há um trabalho preparatório que foi feito ao longo deste período todo, a instalação dessas missões nas regiões onde eles estão colocados. Agora mesmo, durante o processo de movimentação de algumas forças governamentais, o que é proibido de acordo com o acordo, desculpa a repetição, o acordo de 5 de setembro, de que nenhum dos lados devia fazer movimentações. E é este o órgão que foi para o terreno, porque não podia ser a Renamo ir fazer esta fiscalização e nem podiam ser as forças do governo a irem para o terreno fazer essa fiscalização. Foram as forças da MUXI, esta missão de observação, que foi ao terreno verificar o que é que efetivamente estava acontecendo e continuam a fazer isso. Portanto, a manutenção desta tranquilidade também é graças à existência desta missão, que embora não seja muito visível, porque também de acordo com o que foi os entendimentos das duas partes, eles não deviam fazer pronunciamentos à comunicação social. Por isso que são criticados, dizemos tudo o que dizemos a seu respeito e eles não aparecem na comunicação social para falar ou para se defender. Mas eu acho que é também de bom tom, é nossa responsabilidade moral não atirarmos pedras, porque se não fizeram mais do que eles deviam fazer, a culpa também deve recair sobre nós, os moçambicanos, sobre o governo e a Renamo. Como disse, essa responsabilidade é partilhada. Nós é que não lhes demos ainda a matéria para começarem a fazer o trabalho. Eles não podem assistir uma integração quando as duas partes ainda não se entenderam sobre como é que esta integração deve ocorrer. Sr. Bueno, olhando para aquilo que acabou de dizer o Sr. Namborete, e partindo também do princípio de que o acordo de 5 de setembro foi assinado numa base de boa-fé entre as partes, o que é que efetivamente estará em causa para que a tão almejada desmilitarização não aconteça? Bom, eu estava a dizer que a desmilitarização é a última fase deste acordo, que o processo emperrou precisamente nesta fase da integração das forças residuais da Renamo. Enquanto não se ultrapassar as duas fases que faltam, não se poderá ir à quarta e última fase. Isto é elementar. E volto a repisar, entendo eu, e corrija-me, Namborete, se estiver errado, que o acordo de cessão de hostilidades fala claramente de integração de forças residuais da Renamo. E uma das propostas agora surgidas à mesa e foi tornada pública é que a Renamo pretende a reintegração dos seus homens que já tinham sido integrados a quando do Acordo Geral de Paz. E eu atualmente estou surpreendido com esse facto, porque se nós olhamos para aquilo que é a Constituição,
que advoga que as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança do país devem obediência naturalmente à Constituição e à nação e que são apartidárias, estava eu convencido que uma vez integrados no Exército deixavam de ser homens da RENAM. Eram homens do Exército. Quer dizer, eram forças de defesa e segurança de Moçambique e que não deviam obediência a nenhum partido político. Por isso mesmo, faz-me questão ainda ouvir hoje que, afinal de contas, no Exército temos homens de partidos políticos que devem obediência a partidos políticos, quando apenas deviam dever obediência à Constituição e à nação. E depois também outra questão que eu acho que, a meu ver, o governo até agora não decidiu que não iria renovar. Me parece que manifestou a intenção de não renovar, que é diferente. Porque, e como muito bem a lei, porque este acordo foi transcrito em lei... manifestou isso para o público. Exato, a intenção de não renovar. Ainda não decidiu que não vai renovar. E, naturalmente, esta decisão, tendo o acordo sido naturalmente celebrado entre as duas partes, quaisquer atos que tenham que ser praticados à luz do acordo também só serão válidos se tiver acordo das partes. Então, esta prorrogação a acontecer deverá necessariamente merecer o acordo do governo e da RENAM. Então, houve ou não precipitação do governo, como disse o Sr. Namorete, em vir ao público e informar sobre essa intenção de não prorrogar, já que o acordo foi entre as partes? Não, para mim não houve precipitação nenhuma. Não nos esqueçamos que o mandato de Mochim termina para a semana. Quer dizer, o mais grave seria esperar que o mandato terminasse, depois aparecer a público a manifestar vontade de não renovar. Quer dizer, esta manifestação de intenção de não renovação, antes do termo do prazo do mandato de Mochim, para mim é perfeitamente pacífica. O que significa agora é importante depois tentar verificar as causas que porventura estão por detrás desta manifestação de vontade, de intenção do governo de não renovar o mandato de Mochim. O que é que efetivamente está a acontecer que impede, que força o governo a ter esta intenção de não renovar o mandato de Mochim? Porque, efetivamente, e como muito bem diz Namorete, são homens que vieram dos seus países a nosso convite. E naturalmente, são profissionais, todos eles. E são profissionais, eles têm metas, têm prazos, têm objetivos, e eles sabiam o que é que deviam fazer em 135 dias. Infelizmente, nós, moçambicanos, fomos incapazes de dar trabalho a eles para fazerem condignamente nos 135 dias. E agora a questão é esta. Valerá a pena renovar o mandato deles? Renovando, qual será o deadline? Qual será eventualmente a responsabilidade, quer do governo, quer da RENAM, no sentido, na eventualidade de se renovar o mandato de Mochim? Qual será a responsabilidade das duas partes do acordo, no sentido de efetivamente concretizar e materializar aquilo que foi acordado e foi plasmado na lei relativamente ao acordo de cessão de hostilidades? Talvez se Namorete possa responder. Só a esclarecer um pequeno equívoco que está-se a repetir, senão ainda vir a verdade disto. Se bem se lembra, o colega Bueno, a quando da assinatura do acordo de paz de 92, estava previsto que parte dos homens da RENAM iriam ser integrados na polícia. Exato. Isto nunca aconteceu, porque o governo alegou falta de recursos, sucederam-se vários ministros no Ministério do Interior e que nunca conseguiram resolver este problema. É estranho para si que hoje estejamos a falar de um grosso de homens que ainda aguardam a sua integração. Isto não é nenhuma reivindicação nova, não são novas pessoas que estão a ser trazidas para aqui. No caso das Forças Armadas, não é, nas Forças Armadas, em 1992, quando se assinou o Acordo de Paz, criou-se o Exército Único. Existiam oficiais que vieram da RENAM e oficiais que vieram das Forças Populares de Liberação de Moçambique. O que aconteceu alguns anos depois é que o governo simplesmente tirou os oficiais que vieram da parte da RENAM e acantonou-os como meros assessores, um termo que foi dado que não sei se existe isso no Exército. Entretanto, aqueles que vieram das Forças Populares de Liberação de Moçambique, da Frelimo, continuam ainda no ativo como oficiais. Se for a verificar, nas missões diplomáticas, os adidos militares, não tem nem sequer um que veio da RENAM. Todos eles vieram da Frelimo. Nas instituições de ensino, nas academias, não tem nenhum membro oriundo da RENAM, são todos oriundos da Frelimo. Em todos os ramos do Exército, tirando um caso, todos eles são oriundos da Frelimo. E o que nós estamos a dizer é, vamos corrigir
este erro que foi cometido, porque não foi o que foi acordado. Este é o problema central no âmbito das Forças Armadas. No âmbito da polícia, é continuar com um processo que nunca foi implementado. Portanto, desde a assinatura do Acordo de Paz, o governo nunca conseguiu a integração dos homens na polícia. Isto nunca foi feito. Sempre se alegou falta de dinheiro até hoje. Portanto, não estamos a falar aqui de novas exigências ou novos homens que a Renamo está a trazer dali ou daquela. Estamos a falar de processos que nunca foram concluídos ou de processos que foram, de forma propositada, destruídos. Porque, pelo menos na área das Forças Armadas, as coisas estavam bem até um determinado momento. E depois foi-se escangalhar para retirar as forças da Renamo, os homens que vieram da Renamo. De tal forma que quando se planificou o ataque a Satungira, não existia naquele grupo de oficiais que planificaram isso nenhum homem que tinha vindo da Renamo. Todos eles eram homens que vieram das Forças Populares de Liberação de Moçambique. Portanto, esta é efetivamente a força da Frelimo. Porque é isto que sempre foi. A chefe PLM era o exército da Frelimo. E quando se tentou criar o Exército Nacional, que era a junção de homens da Renamo e da Frelimo, das FPLM neste caso, alguém entendeu que não era um bom modelo, voltou de novo a criar a mesma estrutura anterior, que é o que existe hoje. Se você for para as Forças Armadas, há de perceber que lá quem está a ocupar os cargos de direção e chefia nos comandos são quase todos eles pessoas oriundas da Frelimo. É isso que nós estamos a dizer, que não pode continuar. Tá bem, não, eu entendo perfeitamente, mas faz-me questão é ouvir a palavra reintegração. Porque se efetivamente houve erros na aplicação do Acordo Geral de Paz e a estrutura do comando do Exército eventualmente não acomoda pessoas advindas da altura. Não perca seu pensamento, vai falar da reintegração. A noite informativa sai para um breve intervalo, mas não saia desse lado, continuamos a acompanhar. Até já.